Graça e paz. Hoje, 12 de junho de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente no que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. O título da nossa meditação é A Graça e Misericórdia do Senhor. Oh, meu Deus, como a tua palavra é magnífica. Havindo do Senhor para os seus, por ocasião do arrebatamento, quando Ele nos levará para estarmos com Ele na casa do Pai, é um ato de pura graça. Como alguém poderia, de alguma forma, tentar ganhar um lugar na casa do Pai? Para entender melhor, leia, por favor, João capítulo 14, versos 2 e 3 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 18. Em contraste, a vinda do Senhor com os seus, quando Ele estabelecerá seu reino de paz na terra, tem a ver com nossa responsabilidade. Com relação a isso, frequentemente lemos acerca da fidelidade dos crentes e a recompensa que eles receberão. Por exemplo, Lucas 19, 11 e 27. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Essa distinção é notável, mas certamente não devemos deduzir que a futura aparição do Senhor na terra nada tem a ver com a graça. O versículo de hoje torna isso absolutamente claro. Da mesma forma, Paulo desejava que Onesíforo recebesse misericórdia diante do Senhor naquele dia, segundo Timóteo 1,18. Se nós mesmos fôssemos julgar nossa vida e serviço para o Senhor e tivéssemos que avaliar nossa fidelidade e a devida recompensa, deveríamos dizer, sem exceção, somos servos inúteis. Então, que graça está ligada ao elogio do Senhor? Bem está servo bom. Lucas 17, 10, também 19 e 17. A este respeito, o Senhor Jesus disse uma vez algo notável aos seus discípulos: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, para que vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, do 28 ao 30. Os discípulos vigiaram com ele no jardim do Getsemane. Acaso eles não dormiram e logo depois o abandonaram e fugiram? Quanta graça e misericórdia havia em suas palavras. Aleluia. Como a palavra do Senhor é tremenda e Deus confirma a palavra do Senhor quando estamos em conexão com Ele através de outras pessoas. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, falamos sobre isso, né? Sobre servir, sobre a ingratidão, sobre a gratidão. Nós somos tão ingratos, né? É a natureza do ser humano, não é verdade? Ser ingrato, não agradecer. Se esquecemos muito fácil das pessoas que nos fazem o bem. Então não devemos fazer como se fosse para os homens, mas sim para Deus. E até ouvi essa palavra e recebi ela através de uma mensagem de uma pastora que eu não a conheço pessoalmente, mas conheço em espírito através do WhatsApp, de Minas Gerais. Não devemos fazer nada como se fosse para receber gratidão ou graça dos humanos, mas sim de Deus. Porque a graça e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Por isso a palavra do Senhor diz: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sábios, sóbrios e esperai inteiramente no que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Muitas das vezes somos servos inúteis. Aqui, o Senhor teve graça e misericórdia dos seus discípulos que foram com ele para o Getsemane
em oração, fazer oração. Mas o que aconteceu com os discípulos quando o Senhor voltou? Eles estavam dormindo. Quando Pedro estava em um local onde eles estavam interrogando Jesus, Pedro negou Jesus, porque teve medo do que lhe aconteceria. Muitas das vezes nós não somos leais, não somos sinceros, não somos, ou seja, não damos a cara a tapa porque nós temos medo do julgamento que vem de fora. Mas a graça do Senhor é misericordiosa. Para a complementação da nossa meditação, a gente tem a leitura de Atos 18. Paulo estava em Corinto. Lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto. E esse estava chegando recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Então, Paulo se aproximou deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. E a profissão deles era de fazer tendas, ou então ele montava tendas, fazia. E ao sábado discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Paulo anuncia Jesus. Quando eles foram para Macedônia, eles começaram a falar da palavra e testemunhar do amor de Deus. E os que ouviam diziam que eles estavam blasfemando. E ali ele foi posto em julgamento. Então, quando Paulo passou por essa situação, teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. O Senhor tem muitos neste mundo que falam a mesma língua que você e que eu. Se nós estivermos em comunhão com Cristo, com Deus, o Senhor vai fazer com que nós nos unamos, né? Eu não sei se é essa palavra. O Senhor vai unir esse povo. E ali então, Paulo permaneceu por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aí Paulo vai a Galho, ele fica perante a Galho. Muitas vezes, muitas pessoas nos levam perante alguém ou nos coloca perante alguém para sermos questionados, para sermos insultados. Então, quando Paulo chega aqui, quando porém Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Quantas vezes eu e você, nós somos colocados diante de pessoas para serem questionados daquilo que fazemos, daquilo que temos em mente como projeto? E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se a questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmo. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Muitas vezes pessoas são levadas, né, para serem questionadas. Mas analisando então o questionador que foi colocado ali à sua frente, coisas sem fundamento, essas se levantam e dizem: não tenho nada para falar. Fazei vocês mesmos, é causa de vocês. Se virem. Aleluia! O Senhor está falando com você, o Senhor está falando comigo. O Senhor já falou comigo desde ontem. Ontem, domingo, eu estava na igreja, no culto.
E a palavra do Senhor foi tremenda. Quando foi lido a passagem daquele paralítico que estava por 38 anos naquela cama, naquele templo, ao lado do tanque de Betesda, e ele estava ali, e quando Jesus entra, Jesus vendo-o, e ele reclama para Deus, para Jesus: não tem ninguém para me colocar ali. Ei, Jesus está do seu lado. Jesus é o seu juiz, é o seu advogado. Jesus é aquele que pode te tirar, pode proteger você da onde você está. Então, a graça e a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua família. Façais como estiver fazendo a Deus e não aos homens. Porque do homem nós não teremos recompensa, mas de Deus nós teremos recompensa. Somente dele teremos recompensa. Somente de Deus. Nós não devemos esperar nada dos homens, somente de Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, sobre todos nesta terra. E Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós. Que essa palavra, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja de Deus para a sua vida. Deixe Deus fazer o que Ele precisa fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Pense nisso, medite nisso e viva esse amor, essa justiça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.